E a palavra de Deus diz: fidelidade, no original grego, tanto pode significar uma atitude de confiança, como também de fé. A fidelidade é uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total nele. Através da conversão ao Senhor Jesus, a alma humana passa a ser dependente dele, pela sua entrega total, isto é, confiança ou fé que, por sua vez, produz a fidelidade propriamente dita. Muitas pessoas cristãs têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo, enquanto as condições permitem, isto é, enquanto tudo está bem. Quando os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde e etc. Então, essas pessoas, são leais ao Senhor Jesus, da mesma maneira como foi Pedro, enquanto estava com o Mestre. Porém, vindo as aflições, perseguições, falta de dinheiro e etc., muitos deixam de olhar para o autor e consumador da fé e criticam as condições em que se encontram. Aí começa o descontentamento, a tristeza e, em seguida, partem para a infidelidade, que é consequência da desconfiança e da incerteza. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício para outros. Ponto. Vamos dar uma pausa aí. Na ocasião de Pedro, o Senhor Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo, Senhor. E novamente o Senhor Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo. E pela terceira vez, Pedro disse que por Jesus, ele estaria disposto até a morrer. E Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Por que o Senhor disse isso? Porque o Senhor sonda a mente e o coração. Ele próprio disse: pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. E o Senhor disse: não pode uma árvore boa dar mau fruto, e nem uma árvore má dar bons frutos. Foi quando ele disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Nenhuma pessoa vai admitir que determinadas atitudes que contrariam a palavra de Deus, que demonstra desconfiança, que demonstra incredulidade, nenhuma dessas pessoas vai dizer assim: eu estou sendo infiel a Jesus. Salve se ela tiver o comportamento do ladrão na cruz, que assumiu aquela condição e disse para o outro ladrão: nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui. Consciência, reconhecimento. Nós estamos pagando pelos nossos atos. Mas esse, se dirigindo a Jesus Cristo, nada fez. E acrescentou, arrependido daquela vida: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando Jesus disse: comigo estarás aonde? No paraíso. Ele reconheceu que nada justificava aquele tipo de vida que ele vivia, nem mesmo a falta de dinheiro. Nada justifica eu me rebelar contra Deus. Nada justifica eu contrariar a vontade de Deus e viver assim, porque errar é cometer um erro e se arrepender. Viver no pecado é outra coisa. Nada justifica eu abandonar a palavra de Deus, eu viver no pecado, ainda que a pessoa diga: mas eu fiz, Deus sabe por quê. Aí entra o que nós falamos: a pessoa, quando não está arrependida, ela não vai assumir seu erro, ela vai transferir seu erro para alguém,
a culpa foi do meu filho, do meu marido, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei nervosa, e eu acabei fazendo. Mas ninguém faz por causa dos outros. Deus nos deu o poder da escolha. Mas isso mostra falta de arrependimento. Ou quando a pessoa diz, Deus me entende, pastor não me entende, não sabe da minha situação, Deus sabe do que eu estou passando e Deus sabe do que eu fiz. Revelando o que Asaf revelou no Salmo 73. Orgulho. Revelando um coração duro. De repente, às vezes, soberbo, como se Deus precisasse de nós para alguma coisa. Quando Deus não precisa de quem? De ninguém. Ele chama. Ele disse, chamei, mas ninguém me ouviu. Então ninguém vai dizer, se não tiver arrependido, que tem sido infiel a quem? A Deus. Normalmente, se dá uma desculpa. E uma coisa interessante, veja que não há momento maior para Deus conhecer mais do que Ele já conhece, mas para Ele nos recompensar, porque Deus é galardoador dos que o servem. Não há momento melhor senão o momento da luta. Porque como nós acabamos de ler, quando tudo vai bem, você tem motivos para servir a Deus, motivos aparentes. Mas quando tudo vai mal, aí se conhece o verdadeiro fiel, que obedece porque confia que o Deus a quem serve não falha. Mas eu estou passando por injustiça. Mas as coisas não estão boas na minha saúde, na minha família. As coisas não estão boas nos meus negócios, na minha vida sentimental. Mas o meu Senhor prometeu. Eu vou crer nessa palavra. Mas há aqueles que fazem o contrário. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, quantas pessoas se conheceram? Porque Deus já conhecia. Porque muitas largaram a fé. Outras deixaram de ser fiéis a Deus por causa da sua necessidade. Porque alegaram que não poderiam mais servir o altar, porque a sua condição não era boa. E onde está a fé e a confiança? Muitos não largam a fé, propriamente dito, mas ficam dentro da igreja e dentro de si estão mortos espiritualmente, porque se negam a fazer o que a fé pede, obedecer. E ficam na igreja indiferentes. E muitos até assumem essa rebeldia dizendo, não vou fazer mais nada. Se Deus quiser que Deus me abençoe, se não quiser também não faço mais nada. Revelando uma atitude mal criada diante de Deus, quando deveriam ser gratos pela sua salvação. E dizer, Senhor, eu sei que para mim as coisas não vão bem, mas eu não vou largar o Senhor por causa do meu filho, porque Ele não é o meu Deus. Eu não vou largar o Senhor por causa dos meus negócios ou do dinheiro da minha empresa, porque isso não é o meu Deus. Eu não vou largar o Senhor por causa do meu marido, meu pai, minha mãe, porque eles não são o meu Deus. Eles não morreram por mim, nem vão me garantir o futuro de salvação. Eu sou grata ao Senhor pela chance de ter te conhecido. E eu sei, meu Deus, que as coisas não vão bem, mas é agora que eu vou provar para o Senhor o quanto eu creio, o quanto eu sou fiel. Porque a Bíblia diz que a fé provada, uma vez aprovada, produz experiências. Eu só tenho experiências com Deus e moral para falar da fé em Deus quando eu atravesso o deserto e permaneço. Quando vem a tempestade, mas eu não pulo do barco, eu creio que Jesus está comigo onde? No barco. Aí lá na frente, eu vou ter a condição de dizer para ele que está começando agora, eu passei por isso e venci. Vou dizer para aquele, eu vivi essa situação e eu venci. Eu permaneço salvo, eu permaneço com Jesus e permaneço servindo Ele na fé, não na indiferença. Então é preciso vir lutas, para que eu e você venhamos provar a Deus, venhamos provar nós mesmos e ao diabo que nós caminhamos em direção a Jesus, não pelo pão e pelo peixe,
mas pela salvação da nossa alma. Somos eternamente gratos pelo nosso Deus ter morrido pelos nossos pecados. E para concluir aqui diz, olha, o que o Espírito Santo deposita em nós através da fidelidade, atravessa qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. É bom que todos os cristãos mantenham bem abertos seus olhos espirituais, a fim de que não venham a perder esse gracioso dom, o dom do Espírito Santo. Então lhes disse aos homens, então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Josué 13:14. Veja que quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa, ele está querendo dizer o seguinte: essa pessoa é totalmente minha. Porque o selo do Espírito Santo garante que aquela pessoa está dentro da vontade de Deus. Hoje o mundo também faz isso. Quando eles têm um produto aí fora, então eles querem provar que aquele produto é bom, então eles colocam um selo. Tem determinadas empresas que são responsáveis em medir a qualidade de algo. E quando algo é 100% confiável, então eles colocam o selo e dizem: olha, isso aqui, nós garantimos que é bom. O nosso selo garante. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ele está dizendo o seguinte: esse aqui se entregou totalmente para mim. Esse confia em mim, é fiel a mim. Por isso que eu entrei nele. Amém? É claro, mesmo ele morando em mim e em você, ele não vai tirar de nós o direito do livre-arbítrio. Se o Espírito Santo falar e eu ignorar a voz do Espírito, ignorar a voz do Espírito, ignorar a voz do Espírito, eu vou apagar o Espírito. E eu vou cauterizar a minha consciência. Aí é óbvio, é claro, que o Espírito Santo já não vai ter mais liberdade para agir, porque a voz dele já não está sendo mais ouvida. Por isso que agora, nesse momento, cada um de nós estamos nos avaliando. E você sabe se você tem sido fiel ou não, se você confia ou não, ou se de repente, dependendo da situação, você se entrega a isso e acaba depois sentindo remorso, mas torna a fazer. Agora é o momento do arrependimento, de confessar e fazermos um voto de fidelidade com Deus. Amém? Se você deseja, fique de pé, por gentileza.